Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que alegria, Pastor José Maria chegando. E cada domingo nós chegamos com alegria, chegamos com fé, chegamos com Bíblia preparada, chegamos com tudo pronto. Pena que o nosso tempo aqui é reduzido, né? Se fizermos um espaço muito grande, fica assim, talvez difícil para talvez você escutar. Então, nós reduzimos aqui entre 20 e 25 minutos no máximo aos domingos e durante a semana contemos ali entre os 10, 12, 15 minutos. Às vezes passa um pouquinho, quando passa não tem problema. Aqui também, claro, chegar um dia a gente estiver seguindo a inspiração e fazer aqui 1 hora de programa, a gente faz também, não tem problema não. Nós não estamos presos a uma forma. Por enquanto, eu prefiro estar seguindo aqui esse estilo que nós estamos usando aqui de 20, 28 minutos no máximo, né? E o que é que vamos falar hoje, gente? Eu estava lendo, e aí eu quero ler com você o que me chamou a atenção. E tudo aquilo na Bíblia que me chama a atenção, que fala comigo, eu penso, não é apenas comigo que Deus está falando, porque nós somos professores, né? Pastores, doutrinadores da palavra, ensinadores da palavra, profetas do Senhor, somos missionários de Deus, somos bispos da obra dele. Então eu acredito que tudo aquilo que ele mostra para a gente não é apenas para nós falarmos amém, glória a Deus, é para compartilhar com a igreja. De uma certa forma, ele quer que nós levemos à igreja a compreensão destas verdades. No livro de Hebreus diz que Deus, ele deseja o nosso crescimento, que desenvolvamos as nossas faculdades morais, o nosso sentido, né? O nosso senso de entender, a ponto de sabermos pela palavra de Deus discernir o que é certo e o que é errado, discernir o bem e o mal. Então, quando eu li aqui no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15 até o versículo 20, me chamou a atenção e aí virou exatamente o objetivo da nossa lição de hoje. Jesus falou assim, ó, vou ler para vocês, diz assim Jesus: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conheceis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom, e toda árvore má produz mau fruto ou maus frutos. Aqui o Senhor está falando, então, que se conhece uma árvore pelo seu fruto. Não é pelas folhas, que uma árvore pode ter folhas bonitas, como aquela figueira do tempo de Jesus. As outras figueiras não tinham folhas, mas uma das figueiras por onde Jesus estava passando, ela estava coberta de folhas. E de longe, ao ver aquela figueira, Jesus foi até ver se encontrava alguma coisa para comer, algum figo, e não encontrou senão folha, porque não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, então aquela figueira deveria estar no mínimo como as outras figueiras, sem folha. Se ela tinha folha, ela deveria ter figo, porque a figueira produz folha e figo ao mesmo tempo. Por isso que Jesus a amaldiçoou. Então a Bíblia nos ensina sempre a olhar para as pessoas e ver quais são os frutos que esta pessoa está produzindo em Cristo Jesus. E não apenas o que a pessoa está fazendo. Porque muitos virão, disse Jesus, fazendo grandes movimentos e se possível, enganarão a muitos. Aí ele vai dizer assim: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí o versículo 21 começa a ser objeto do nosso estudo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz
a vontade de meu Pai que está no céu. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então você vê que nós temos que fazer a vontade do Pai que está nos céus. Aí então vem a pergunta. Bom, aqui eu já tenho uma coisa importante. Para eu entrar no céu, eu preciso fazer a vontade de Deus. Então a pergunta já surge aqui. Qual é a vontade de Deus para nós? No livro de João 17, Jesus disse que a vontade de Deus é que nós conheçamos a Ele através do Senhor Jesus. Saber que Ele é quem Deus enviou para nos salvar. Mas vamos continuar para chegar num outro ponto onde a mensagem se tornou mais importante e aí eu quero explicar. Então, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não é aquele que fez, porque muitas pessoas já fizeram a vontade de Deus, mas não faz mais. E muitas pessoas, elas dizem, não, um dia eu farei a vontade de Deus. Não, Jesus disse aquele que faz. Você tem que morrer fazendo a vontade de Deus. Ah, eu já fiz, eu era, eu fui, eu participei. Pois é, que pena. Aqui o texto é claro, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Verso 22, muitos me dirão naquele dia dizendo, Senhor, no teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, no seu nome nós profetizamos, no seu nome nós fizemos milagres. Quer dizer, essas pessoas vão alegar que fizeram profecias, fizeram milagres, expulsaram demônios, mas Jesus dirá para essas pessoas, então lhe direi, versículo 23, então lhe direi abertamente, ou lhe direi claramente, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Surgiu então aqui uma pergunta neste versículo 23, quando o Senhor Jesus disse, nunca vos conheci. Veja que elas expulsaram demônios, aqui eram crentes. Pelo visto aqui, eram crentes e eram pessoas que tinham exercício, né? Exerciam o evangelho, o chamado, porque expulsava demônios, curava os enfermos, profetizavam, então eram pessoas influentes. E aí Jesus disse, eu não vos conheci, eu não vos conheço, né? Nunca vos conheci. Aí então surgiu a pergunta que virou a nossa mensagem de hoje. O que é que eu tenho que fazer aqui nesta vida para eu ser conhecido por Deus? Porque eu leio a palavra, eu estudo a palavra e eu falo, Deus, se me perguntar, pastor Zé Maria, o senhor conhece Jesus? Sim, eu conheço, eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que Jesus derramou sangue para perdoar os meus pecados, eu agradeço por ele ter descido e morrido em meu lugar, eu agradeço por tudo que ele fez, eu sei que eu preciso seguir a palavra dele, eu amo, eu preciso devotar a minha vida a ele. Agora a pergunta é, e como é que Deus me conhece? Ou quando a partir de quando eu passo a ser reconhecido por Deus? Aí que está o problema, meu amigo. Aí que está o problema. Para você ser conhecido por Deus, para Deus te conhecer, para Deus olhar para você, a carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 8, versículo 3, diz assim, ó, se porém alguém ama a Deus, se alguém porém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, quando você ama a Deus, e aí o amar aqui, segundo Paulo, precisa ser o amar de todo o coração. Quer dizer, o amar de espírito, alma e corpo. Paulo está dizendo assim, se você ama a Deus,
é conhecido por Deus. Amar a Deus aqui, todas as versões vai dizer isso, né? É conhecido por Ele. Todas as versões vai dizer a mesma coisa, né? Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso amar a Deus. Aí, amar a Deus é amar a sua palavra, porque Ele enviou a sua palavra. Eu tenho que ter prazer nessa palavra, de estudar essa palavra, de amar Jesus Cristo, quem Deus enviou para me salvar. Eu preciso ter prazer de sentar para ouvir essa palavra. Eu preciso doutrinar a minha vida com essa palavra. Eu preciso focar o meu coração, focar minha vida, dedicar minha vida ao conhecimento dessa palavra. Aqui o texto de 1 Coríntios 8, verso 3 diz: mas quem ama a Deus é conhecido dele. Este é conhecido por Deus. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Aí você pode falar, mas pastor, mas amar a Deus, mas todo mundo ama a Deus, pastor. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, porque assim, amar a Deus quer dizer amar Jesus, viu? Quer ver? João, capítulo 14, olha só para você entender que amar a Deus é amar Jesus. Amar a Deus significa amar a Jesus. João, capítulo 14, versículo 21. Olha só, aqui diz assim, ó, João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quem é que ama a Deus? É o que diz que ama? Não. É aquele que tem um respeito, um carinho pela palavra de Deus. E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os honra, e os respeita, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, isso aqui é importante, né? Ó, versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para ele e nele faremos morada. Aí ele vai dizer, quem não me ama, não guarda minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai. Então aqui está a diferença. Amar a Deus significa guardar a sua palavra. Significa você... É claro que não adianta você pegar a Bíblia e querer entendê-la sozinho. Ninguém vai entendê-la só. Nós precisamos de alguém explicar para nós. E Ele mesmo, Deus, mandou que nós reuníssemos, que nós congregássemos. Ele estabeleceu a igreja. E na igreja Ele estabeleceu como forma de nós congregarmos. E quando nós congregamos, o que nós estamos fazendo agora aqui através do YouTube, nós estamos congregando, nós estamos reunidos aqui, congregando, adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, aquele que tem os meus mandamentos, João 14, 21 e 23, aquele que tem os meus mandamentos e os ama e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. Eu quero morrer guardando essa palavra. Essa palavra aqui eu ouvi em 1987 e até hoje eu tenho paixão pela Bíblia, eu tenho amor pela Bíblia. Eu leio muitos livros, eu tenho aqui uma estante ao fundo, outro dia eu te mostro, e eu leio diversos livros. Mas eu tenho uma paixão muito grande por Jesus, porque Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. O que você tem feito com a palavra de Deus? Você tem desprezado ela? Você tem deixado ela de lado? E há um outro mandamento que o Senhor Jesus disse, que nós também devemos amar. Quem ama a Deus, 1 João 4, 21, diz que quem ama a Deus, deixa eu pegar aqui na Bíblia online aqui, 1 João 4, 21,
diz que quem ama a Deus também deve amar o seu próximo. Quer ver? 1 João 4:21 diz que quem ama a Deus deve amar o próximo. Olha só. Aqui, ó, 1 João 4:21 diz assim, ó. E dele, de Deus, temos este mandamento. 2 pontos. Dele temos este mandamento. 2 pontos. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. É o que nós hoje estamos vendo, a falta desse amor, a falta dessa interação, esse amor genuíno, esse amor puro, né? Somente os nascidos de Deus, aqui em João, no versículo 7, diz que somente os nascidos de Deus conseguem amar as pessoas. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quando eu amo as pessoas, demonstra que eu sou nascido de Deus. Eu posso não concordar com você, eu posso não concordar com as suas ideias em muitos aspectos, mas eu preciso te amar como pessoa. Eu preciso te amar como ser humano. Quando eu te amo, isso representa que eu sou nascido de Deus. Porque não tem como eu amar a Deus, versículo 8 vai dizer assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, 2 coisas importantes faz com que eu seja conhecido de Deus. Nós vimos aqui 2 coisas importantes. A primeira é que aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, esse é o que ama a Deus. E aquele que ama a Deus será também amado pelo Pai. E aí Jesus está dizendo, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Só que eu amo a Deus e eu também preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar as pessoas. A igreja de Jesus do século 21 precisa despertar para o amor ao próximo. E esse amor ao próximo tem que ser algo muito forte. Você ajudando pessoas com a sua compaixão, não com a compaixão física, em você fazer alguma coisa física pela pessoa. Porque não adianta você fazer algo físico e não fazer algo espiritual. É importante que você faça algo espiritual pelas pessoas. Então, 2 coisas importantes que o Senhor está dizendo para nós. Olha só, muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos maravilha, mas não conheço vocês, porque vocês não respeitaram a minha palavra, vocês não honraram a minha palavra. Vocês não viveram a minha palavra, vocês não se preocuparam com o que está escrito. Existem algumas pessoas que passam até por cima do que está escrito. E alguns até dizem, não é bem assim não, você fica aí, esse negócio de Bíblia aí, não, o negócio aqui é fazer milagre, o negócio aqui é fazer movimento, o negócio aqui é fazer barulho. E chamam para um barulho, para um movimento, para o agito. E Deus está dizendo, tá, mas vai chegar um dia que você vai chegar diante de Deus, não vai ter barulho, não vai ter movimento, não vai ter sentimento. Vai ter apenas você e aquilo que você praticou perante a palavra do Senhor. Qual será a sua resposta quando você chegar diante de Deus? E Ele vai fazer uma pergunta para você. Fulano, quando você viveu na terra, você respeitou a minha palavra? Você amou a minha palavra? Você seguiu a minha palavra? Você devotou a sua vida à minha palavra? E qual será a resposta de muitos? Eu acredito que muitos naquele dia irão baixar a cabeça, porque acabaram vivendo uma vida sem respeitar a Deus, sem amar a Deus de todo o coração. Eu vou fazer uma oração agora e vamos orar. Queria só que pegar essa garrafinha com água ali para mim, fazendo um favor. Vamos fazer uma oração aqui agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E eu geralmente
faço esta oração aos domingos. Vou abrir aqui, essa aqui é com gás, hein? Vai ter aqui um barulhinho, vai. E aí, ok, tá aqui. Muito bem. Olha só, nós vamos apresentar nossa água a Deus e eu quero que você seja uma pessoa tocada pelo Espírito Santo. Eu quero que você continue amando a Deus com toda a sua força, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que bom saber que aquele que te ama é aquele que guarda os seus mandamentos. É aquele que se preocupa com o que está escrito. É aquele que vem para ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Conhecimento vem pelo ouvir. Não ouvir histórias, não ouvir assuntos triviais, assuntos do cotidiano, mas a pessoa vem na igreja para ouvir a palavra de Deus explicando, a palavra de Deus exposta, a palavra de Deus revelada. É isso que nós queremos ouvir, Pai. Por isso, Deus, eu venho abençoar todos que estão orando comigo agora. E dentre estes, eu tenho aqueles que estão dizendo, Deus, é maravilhoso. Reforçou o que eu pensava. Quando o pastor falou desse tema, me veio no coração e agora Deus confirma. E é isso que eu te peço, meu Pai. Ajuda cada pessoa que ora comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu Deus, nos ajuda a respeitar a sua palavra, amar a sua palavra, viver a sua palavra e ser verdadeiramente do Senhor. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Bebe um pouquinho da sua água, em nome de Jesus. Por enquanto, aos domingos, nós estamos fazendo a oração com a água. Quando entrar o mês de novembro, eu vou pedir para você, sempre aos finais de semana, ter um pouquinho de sal preparado. Você vai comprar 1 quilo de sal grosso e você vai preparar. Cada domingo, nós vamos consagrar uma porção. Você vai usar aquele sal para a limpeza da sua casa durante a semana. Deixa quem quiser falar. A gente não está aqui para o que os outros falam, porque, afinal, se nós ficarmos ouvindo as pessoas, a gente nunca vai fazer nada. Então, vamos usar a nossa fé e vamos fazer. A partir de novembro, né? Quando eu voltar no próximo domingo, já será o nosso último domingo de outubro. Na sequência, teremos então novembro, e aí nós vamos começar essa campanha de limpeza, né? Para o ano de 2023 chegar com muitas boas-vindas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado, gente. Eu volto quarta-feira, no nome do Senhor Jesus, um grande abraço e até lá, em nome do Senhor Jesus Cristo.